boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora que você está vendo esse podcast, mas iniciou agora o nosso Fortcast. Muita alegria. Hoje a gente está com o seu Joaquim, o empresário da nossa cidade, um grande empresário. E a gente vai trocar aqui bastante ideias, bastante assuntos aqui que vão trazer clareza para vocês. E já adiantando, né, nosso Fortcast, que é um podcast que é feito para empreendedores que querem crescer, empreendedores que estão aí no dia a dia, seu Joaquim, que é um difícil, né? Um dia a dia de luta. E para empreendedores aquela pessoa que quer começar a empreender. Hoje nosso público tem muita gente assim, aquelas pessoas que está esperando só aquela chance, aquela ideia, ou aquele momento, ou a necessidade, né? Porque empreender precisa ter necessidade também. Enfim, então a gente inicia aqui, queremos agradecer já, né, pelos comentários, pelas reações de vocês nos últimos podcasts. Está sendo bem bacana, está sendo bastante interessante a interação de vocês. Então, continue interagindo, se inscreva aqui no nosso canal, pode mandar aqui no comentário aqui embaixo do vídeo, a gente vai responder. Então, é isso. Então, a gente se inicia hoje, já agradecendo também pelo pessoal que nos patrocina aqui, que é o Varejo Forte, que é o sistema que patrocina o nosso podcast. E já deixando para vocês uma deixa. No último podcast eu falei que ia ter um desconto. Ainda está rolando esse desconto. Então você clica aqui embaixo no link para você poder adquirir nosso sistema. Estamos com a condição espetacular para quem vier daqui do Fortcast. Beleza? Então a gente vai iniciar hoje. A gente está aqui com o seu Joaquim. Ele é empresário, casado com a Márcia. Tem 2 filhos. Avô, vendedor, sócio proprietário da empresa JB Baterias Auto Center e JB Ferragista. E o empreendedor nato, né? Então, seu Joaquim, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, Fortcast. E está com o senhor agora. Fica à vontade, o microfone é do senhor, ele tem bastante intimidade com o microfone. Não que vocês ouvirem a voz dele, aí vocês vão ver que ele tem essa intimidade com o microfone. Fica à vontade para contar a história do senhor para a gente. Bom, Gustavo, eu primeiramente queria saudar a todos que estamos vendo nesse momento e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui participando com vocês e contar um pouco da minha experiência, né? Contar um pouco das minhas iniciativas e estou à disposição sua. Bacana. Então a gente tem bastante pergunta aqui para fazer, porque hoje o senhor é um empresário experiente, né? O senhor não é aquele empresário que está chegando hoje no mercado, já conhece, já é tubarão nesse mercado, né? Então vamos lá com algumas perguntas aí. Então, a primeira que a gente sempre faz aqui é como que começou essa jornada do senhor aí? O senhor sempre empreendeu desde o começo? Já nasceu empreendendo ou não? Como surgiu? Bom, como todas as pessoas que não têm capital, né? Como todo empresário que não tem capital, você começa pela necessidade, Isso, né? necessidade. De gerar uma renda. Então, eu venho de uma família humilde, em que meus pais sempre eram comerciantes, sempre tentaram empreender, quebraram várias vezes, né? Então, na época da minha adolescência, a gente estava num momento muito ruim da vida. Então, onde eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com eles desde os 7 anos, e no comércio. E depois que eles quebraram, eu fui procurar emprego. Uhum. E comecei como office boy, né? A gente morava em Goiânia. Fui trabalhar numa indústria Não, inicialmente eu comecei como office boy de uma oficina mecânica. Uma coincidência grande. Eu tinha 12 anos de idade. Depois fui trabalhar como auxiliar de escritório em uma indústria de calçados, fazendo também o trabalho de office boy, até que eu descobri o trabalho de vendas, como promotor de vendas em uma empresa chamada Anderson Clayton, que foi vendida posteriormente para a Gesslever. E isso eu estou falando nos anos de 1884, 85. E lá comecei a trabalhar como promotor de vendas na rede de supermercado Marcos, Passe Bem. Marcos. E ali eu conheci a possibilidade de me tornar vendedor.
Nessa época, a gente trabalhava com um salário fixo, numa inflação altíssima, inflação na época do Sarney de 80% ao mês. Nossa, Então, a gente ganhava, um exemplo, R$ 100 no mês, no final do mês recebia 20. rapaz. Então, era uma situação muito difícil, né? Você Onde tinha o necessidade de lutar assalariado, ali. exatamente. Então, a luta era sempre procurar melhora, né? E eu vi os vendedores na época ganhando bem. E nessa época eu já estudava agrimensura na Escola Técnica Federal, estudava à noite. Eu morava no setor rodoviário lá em Goiânia e ia de bicicleta, aproveitava onde eu estava trabalhando e ia de bicicleta lá para a Escola Técnica, lá no lado do Mutirama, à noite. Nossa. E foi essa rotina aí durante 4 anos, E sendo vendedor. sendo vendedor. Não, aí Não, eu não era ainda não. vendedor, aí eu já ainda era office boy. Mas aí quando eu passei a vendas, aí já peguei meu acerto, comprei um carrinho, comecei a trabalhar com vendas. Aí comecei a trabalhar com vendas na própria GC. Era representante de vendas, depois passei. Aí foi uma escalada de mudanças, procurando melhor como vendedor. Mas o sangue de empreender sempre teve na veia, né? O vendedor em si, né? O vendedor, ele é um empreendedor. Que se ele não fizer ele naquele mês, É, é o que a vida do empreendedor hoje. porque na verdade é o seguinte, você tem como trabalhar de três formas. Como empregado, como autônomo ou como dono. E o vendedor normalmente é autônomo, né? Ele tá no meio termo Está no aí. meio termo. Mas aí eu fui trabalhar na White Martins como vendedor. Em 86, 87. Em 88 eu descobri a bateria, onde eu entrei no segmento de bateria, que era na Bateria Moura, era uma empresa pequena na época. Aliás, antes disso, como a empreender estava no sangue, eu montei uma loja de bateria. Ah, já foi. Com 20 e poucos anos eu tinha uma loja de bateria, e essa loja de bateria foi muito bem um período, depois quebrei. Aí fui trabalhar na Moura para pagar a conta, para pagar o débito da loja de bateria que tinha quebrado. Então, aí entrei na Moura em 88 como vendedor, me tornei supervisor, fui a gerente, e trabalhei 10 anos lá. Aí saí de lá para ir para a Comando Baterias, que é o representante da Baterias LA, ao qual eu fiquei 18 anos na gerência lá. O senhor tem uma expertise boa com bateria. Com bateria, no segmento de bateria. Mas sempre assim, ó, sempre nesse período que eu fiquei 18 anos na LA, eu montei um center em Goiânia. Fiquei 8 anos trabalhando nas duas partes. Né? Então é o seguinte, ó, empreender está no sangue. Agora, às vezes, o empreendimento pode dar certo ou não, né? Isso. O senhor tocou num ponto chave aí, porque às vezes a pessoa acha que empreender é só falar, eu vou empreender, vou abrir uma porta, vou fazer alguma coisa e vai dar certo, vai sempre dar certo. Não é, né? Ela é uma montanha russa. Pode ser que quebre, e quebrar não é ruim. Não, aprendizado, né? Se você, claro, se pega momentos de depressão, né? Porque o intuito é sempre que dê certo. Mas você tem que ser resiliente, né? Você tem que entender que quando você empreende alguma coisa sem capital, é muito difícil, porque você vive em cima de banco, né? Porque hoje, infelizmente, tem três formas de você empreender. Ou por capital próprio, né? Você usa o seu capital, né? Você corre o risco de perder o capital, mas é seu. É seu. Ou você endivida em banco, né? Usa o capital de banco, você vai pagar uma taxa alta hoje, né? Por isso, que pode ser que dê certo ou não dê em função disso também. Ou infelizmente você pega um esquema de coisa errada aí que não é o caminho, né? Mas que muita gente utiliza. Certo. Então, você que está ouvindo a gente, está vendo o nosso podcast agora, você viu que tem 3 formas de empreender. Né? Você quer entrar aí, eu não sei como é que eu vou entrar, o que eu preciso? Ou você vai empreender com o seu dinheiro, né, com o seu capital. Exatamente. Né? E às vezes nem precisa ser muito. Não. Né? Talvez ali a pessoa comece, vamos longe, né? A gente tem um grande exemplo na internet, o Rick Chess vendendo água. Tá empreendendo, vendendo água. Ele tem R$10, vai ali, compra 10 garrafinhas por R$1, vende cada um por 2. Capital dele. A gente não tá falando do capital, né? Claro, se eu quero um negócio maior, precisa imprimir 100, 1 milhão, que seja maior, dependendo do tamanho do seu negócio. Ou um capital de banco, que às vezes é difícil no começo, que às vezes o banco não libera, você precisa ter um tempo, e vai viver
questão dos juros, né? Que Uhum. nem se fala que juros dos bancos. Ou o terceiro. Só que o terceiro aí ele é complicado, porque Aí vai te não, levar para um lugar não muito bom, que a gente não exatamente, indica, não indica não de jeito, recomenda, não, né? de forma nenhuma. E não é fácil, né? E um ponto interessante da história do senhor que o senhor falou, que o senhor quebrou, mas não desistiu, né? Porque ali, né, quando o senhor perdeu a primeira loja de bateria, ele quebrou, o senhor voltou e depois retornou de Retornei com novo. o Auto Center, né? Ao qual eu quebrei também, né? É porque o mercado ele não é estável, né? Você tem momentos muito bons, quando você fica um período maior de 10 anos no negócio, você tem um período muito bom e tem um período que você, por escolhas erradas que você faz, ou por aumentar muito seus custos, né? Porque esse é o maior desafio do pequeno empresário, né? Não é misturar as contas Físicas com pessoais jurídicas, com as isso. jurídicas. Então, esse é você tem que ter muito controle nesse sentido para você administrar a situação, né? Eu tenho empresa e eu sei o quanto isso é difícil. Eu acho que todo empresário, a maior dor dele é essa, né? É conseguir separar física e jurídica. É verdade. Essa dor aí, ela. E chega uma hora que você vai, se não tomar cuidado, acaba quebrando, porque você misturou tudo ali. Até porque você começa por necessidade de renda, né? O Isso. pequeno empresário, ele começa alguma coisa por necessidade É. de uma renda. O dinheiro da empresa ali é para pagar a energia da casa dele, e Isso, não é tem como claro. ele falar, não, vou cortar minha energia lá, não vou pegar o dinheiro E aqui. difícil é separar um prolabore, o seu prolabore da conta da empresa. Isso todo mundo na teoria é fácil de Na fazer, mas teoria é na muito bonito. prática, né? Prolabore Mas na na teoria é prática, bonito. entendeu? Realmente, na prática é bem complicado. Então, assim, interessante, né? Que o senhor foi ali, deu problema, quebrou, mas voltou, entrou, voltou como CLT, mas depois retornou mais forte, né? Porque o senhor não errou no mesmo erro que o senhor cometeu antes. Eu acho assim, ó, nós estamos falando de uma situação comercial, empresarial, mas que depende muito do mercado, né? Mercado, isso. Até a pandemia, os meus negócios estavam excelentes, né? Mas com a pandemia já mudou a situação. Porque a pandemia fez com que todo mundo usasse suas reservas, né? E a maioria teve as obrigações e os direitos foram talhados, né? Ou seja, eu fiquei nas 3 lojas 70 dias fechado. Que é um baque, se não tiver uma. Então, para você sobreviver nessa situação, é muito difícil, né? E dependendo do poder público, de estabelecer o dia que você abre, os horários, de que forma, você tem retaliação de todo lado. Então, são momentos muito difíceis, né? Porque às vezes o poder público, o governo e política, enfim, às vezes eles não olham para o lado do empresário, né? Não vai olhar, ele vai olhar para um todo aí, não sei qual que é o todo que ele vai olhar, mas não, ninguém tá olhando ali para você, ninguém vai falar, chegar e falar, ó, tadinho do empresário, eu vou aqui pegar na mão dele e ajudar. Não, não Não, eu vai, não recebi é polícia assim. na minha porta várias vezes, né? E tentando trabalhar, você trabalhava com medo, Nossa, tendo que isso, baixar a porta na hora que a polícia olha, chega. isso foi bem triste na pandemia, Ah, ver comerciante fazer acontecer e nisso. com aluguel para pagar, com todas as despesas para pagar, com funcionário a receber, e você sem poder faturar, né? Sem poder vender. Realmente foi um momento bem, bem difícil e não teve assim. Eu vi que para o empresário em si, eu acho que o poder ali público, o governo, eles não conseguiram fazer alguma coisa que ajudasse os empresários, a maioria deles. Teve algumas coisas que alguns conseguiram pegar para poder ajudar a pagar para o funcionário, mas para a maioria não conseguiu ter acesso a isso. Eu acho que teve muita quebradeira. Né? E o problema maior é que você tendo as obrigações de pagar, você tendo a necessidade de pagar, o desgaste emocional é muito grande. É, Porque você não depende de você fazer o controle do todo. Você depende de terceiros, né? E isso durou 2 anos, não foi 2 meses. Foram realmente 2 anos. Então, aí foi um dos motivos de eu vender a bateria, a loja de né? bateria, Para segurar os outros dois negócios, né? A ferragista e o auto center, para ter capital. E nós estamos numa situação atual de muita recessão, né? Você vê que os nossos clientes, de um modo geral, ninguém está ganhando dinheiro. Ó, fazendeiros, agropecuaristas, de um modo geral, agricultores, está todo mundo com déficit, né? verdade. Enfim, né? Então, assim,
passou o momento da pandemia, mas ainda a gente ainda continua aí levando os requisitos aí do que Exatamente, aconteceu. a dificuldade nesse momento é grande. Poucas empresas tinham caixa suficiente para você falar assim, nossa, eu passei a pandemia tranquilo porque eu tinha um caixa. É meio complicado, acho. Até porque é o seguinte, suas reservas foi, se fosse 2, 3, 4 meses, até 6 meses, mas suas reservas foi, o seu crédito naquele momento, você foi no banco, endividou, depois você não teve como pagar isso, perdeu o crédito, entendeu? Você teve que arrumar alternativas para manter no mercado. Então, quando é um período longo, é muito difícil você administrar as circunstâncias. Realmente. E é a coisa que a gente não controla, né? A variável que a gente não controla é a instabilidade do mercado, questão de pandemia. Então, assim, o empreendedor ele tem que estar firmado no propósito dele, entender que ele é um empreendedor, que ele vai ter que dar um jeito. Foi o que o senhor fez, deu um jeito. Eu vou vender esse negócio para poder manter isso aqui. O empreendedor é isso. Empreender é levar solução. Arrumar uma solução para o problema, né? Não é chorar, porque chorar não vai adiantar. No caso, você chora sozinho, não tem como, né? Porque os políticos, eles estão com o salário deles. Ninguém ficou sem receber nesse período. Verdade. Né? Então vamos lá, continuando aqui, tem algumas outras perguntas para o senhor. Qual foi a maior fonte de inspiração que o senhor teve para seguir esse caminho de empreender? Assim, o senhor fala assim, essa que é a minha inspiração. A necessidade de ganhar dinheiro. Esse é o ponto, de melhorar a renda. Não tem nenhum, como dizer para você, nenhum argumento que eu usar aqui de filosófico vai mudar sem hipocrisia, isso. Sem hipocrisia. Né? É necessidade de ganhar dinheiro, porque você tem família, tem que pagar as contas mensal, você tem que você tem que ter a formação dos seus filhos, né? Você tem que buscar melhora de vida. Então sempre o objetivo é esse, ganhar dinheiro. Agora, não é tão drástico assim, não é tão ruim assim, porque você gera emprego, você gera renda para as pessoas. Isso. Né? Então, o empresário, de modo geral, ele quer ganhar dinheiro, mas ele tem um trabalho social dele, né? Onde ele ajuda muita gente. Né? Isso, tanto que eu estava lendo aqui, a gente conversando um pouquinho sobre a história do senhor, lá fala que o senhor, esse propósito, né, de levar, ter um funcionário, poder pagar esse funcionário para poder sustentar a família dele, o empresário ele faz parte de girar essa roda. Né? Esse é o trabalho social que não... Né? Então, eu acho que esse sonho de você manter uma empresa a longo prazo, além de ganhar dinheiro, é gerar essa possibilidade social de melhora de vida das pessoas. Isso. Né? Porque muitos funcionários que trabalharam comigo começaram sem condição financeira nenhuma, ou seja, necessitando do salário, mas você ajudou ele a tirar a carteira de motorista dele, comprar o carro dele. Isso é gratificante. Isso é gratificante. Ver ele melhorar de vida, melhorar o salário dele. Né? Então, eu acho que isso aí não tem preço. Né? E eu acho bastante importante a gente ter essa conversa, que às vezes o mundo, né, as pessoas, mídia, eu não sei quem tenta contorver essa situação, colocando o empresário como mal, como um cara ruim, como um cara que está explorando as pessoas. Pelo contrário, né? É porque a hipocrisia é essa, né? Ou seja, ganhar dinheiro para muita gente, isso é ruim, né? É errado. Né? Pelo contrário, isso é ótimo, né? Porque a pessoa nos países comunistas onde seu esforço não é valorizado, a sua renda não depende de você, depende do sistema. Então, se as pessoas não conhecem isso aí de perto, então, conhecer, você vai entender, né? Ou seja, você tem uma formação aí, seja qual for, o seu salário não depende de você, depende do sistema. Não, no caso. Interessante. Então a gente vai falar um pouco agora, a gente vai partir para um lado mais estratégico do negócio do senhor. E uma pergunta, o que foi que o senhor sempre usou nas empresas do senhor, né, nesse longo tempo de empresas que o senhor tem atualmente? Quais estratégias o senhor sempre usou assim, para diferenciar da concorrência? Porque o empreendedor, loja de bateria tem muito, loja de auto center, de ferragens tem muito, mas o que o senhor usou para ser diferencial? Bom, para montar a loja de baterias, que a gente montou em 2016, até então, 17, eu trabalhava como gerente de uma distribuidora. Quando eu saí da distribuidora, que é a Baterias LA, que é a Comando Baterias, eu fui trabalhar como representante.
Uhum. em 2013, 14. E eu trabalhei na representação da Tramontina, né? E voltei a representar uma indústria de bateria. Aí, na verdade, a ideia de montar a loja de bateria foi do meu filho, do meu sócio, que é o Jean. O Jean, ele também tem o sangue de empreendedor, Você vê empreendedora. e ele ficou, sabe, me instigando até a gente montar. Mas o mérito é dele, ele que fez eu voltar para a loja de novo. Aí nós trabalhamos, ele continuou na Tramontina, que ele também era representante lá, e eu vim para a bateria. Nós trabalhamos aí uns 6 meses sem estar no ramo, ficávamos revezando os dois. Aí depois a gente foi ampliando, né? Chegamos a ter 6 lojas antes da pandemia de bateria Na região na aqui. região. Aí depois resumimos em duas, aí a gente resolveu diversificar. Aí, não, se bem que o Auto Center a gente montou em 2018 já, mas também no segmento de bateria, mas complemento. E a gente resolveu diversificar com a ferragista. Então, hoje nós temos a ferragista, que é um segmento mais voltado para a tinta automotiva, tinta imobiliária. É uma ferragista onde a gente comprou ela estava com dificuldade, o rapaz. A gente comprou essa ferragista e lá era um segmento voltado para ferragens, parafusos, e a gente resolveu diversificar e entrar no segmento de tinta, para ver se Diferencial. melhorava o faturamento, né? Mas até hoje a gente está aprendendo a trabalhar Uma com ela, ferragista. porque é um segmento ainda que tem muitos itens, né? Você investe muito capital. Lá nós temos hoje 4.500 itens. Ferragista hoje é 12 mil, 13 mil itens? Às vezes Eu mais, conversei né? com Eu um digo dono de assim, os ferragista que ele grandes. falou, é mais ou menos. A a- dificuldade do ferragista é isso, é muito item, né? É, Tem os grandes empresários nesse segmento aí, eles trabalham com muitos itens, né? Mais de 20 mil itens. muita coisa. Aí você vai investindo, né? Para vender uma hora que um cliente chega lá e procura. Então, seu capital fica imobilizado, né? É muito capital investido e pouco giro. E a gente está tentando ver se muda isso, agregando produtos de valor maior, Mais né? alto. Desculpa. Tranquilo. É isso Bacana. aí. A parte de diversificar o que o senhor fez foi bastante interessante. Você que está assistindo a gente agora, você diversificar as suas fontes de renda. Isso é bastante importante, que quando vier uma pandemia ou algo assim, você consegue se livrar daquele momento com outras saídas, né? Os grandes economistas, o pessoal que fala de finanças sempre fala, vamos diversificar as fontes de renda. E com empresa também não é diferente. Né? Se você tem uma empresa, sua empresa está indo bem, você tem ali um valor para poder investir, o empresário vai ver oportunidades. Ah, mas eu só trabalho com xícaras, eu só vendo xícaras. Aí ele tem uma oportunidade muito boa, loja de computador, o cara tá vendendo porque tá apertado. Não, não vou comprar, não porque eu mexo com xícaras. Não, empreendedor não é assim, não. Empreendedor, não, vou comprar essa loja aqui também. Porque ele quer, tem que diversificar, ele tem que estar nesse mundo. Né? Gustavo, é assim, ó, o mercado ele é muito relativo e ciclotímico, muda muito com o ciclo. Uhum. Então, o segmento hoje você tem que estar procurando os nichos, né? As oportunidades. Então a gente fica nessa, procurando as oportunidades. Já no Auto Center aqui, nós focamos em serviço rápido, que é alinhamento, balanceamento, troca de óleo e suspensão, para tentar conseguir giro. Uhum. Então, as oportunidades vão aparecendo e você tem que estar ligado. Isso. Já falando de Desculpa. oportunidades, tranquilo. Já falando de oportunidades, hoje nas empresas do senhor e como o senhor, essas mudanças e tendências todo dia muda, né? Cada dia uma coisa nova, uma coisa diferente, uma tecnologia nova. Como que vocês se mantêm atualizados aí referente a essas novidades do mercado, né? Os nichos de vocês específicos, no caso? Isso é muito difícil, né? Principalmente no segmento automotivo, porque a atualização tecnológica é muito rápida, né? Uhum. Você atualiza, muda os conceitos, os automóveis mudam os valores.
muda a tecnologia e mão de obra é muito complicado, então você tem que estar atento. Então, quando você vai mudando, a tecnologia vai mudando, você tem que mudar o profissional, você tem que buscar um profissional mais qualificado, você tem que investir, Isso. você tem que buscar especialistas, né? E aí você tem que bancar isso, né? O custo fica E alto. o empreendedor tem que estar por dentro disso. Por mais que não vai ser ele que vai executar ali o serviço final, mas ele tem que estar por dentro disso, entender isso, tem que estar. É muito difícil, assim, por mais atento que você esteja, você não consegue seguir 100%, entendeu? Eu vejo assim que as mudanças hoje, elas mudam com o ciclo, com os valores do mercado, né? Uhum. Tipo assim, agora, onde o mercado está recessivo, as pessoas estão endividadas, você tem que ter produtos de primeira necessidade, né? O cara não tem como fugir disso. No caso da manutenção veicular, o cara faz o necessário, ele roda, um exemplo, ele não troca com pneu preventivamente, ele Troca troca porque já não tem jeito de rodar mais, tá no arame tá no ali já. arame, exatamente. Ele às vezes passa a troca de óleo aí, ele às vezes tem que trocar com 7 ou com 10 mil quilômetros, troca com 15 às vezes, Não, entendeu? Então ele para o carro, espera lá um ano para trocar o óleo. Então você tem que estar de infelizmente. acordo com o nicho de mercado, com as oportunidades. E o que eu penso sobre o mercado é o seguinte: eu acho que o tempo, a resiliência é que faz o sucesso, a disciplina e a persistência. Porque se o cara ficar trocando também de nicho o tempo todo, ele não vai sair Você em não, lugar não nenhum, cria né? referência. Ele vai para cá, vai para ali, não deu certo aqui. Porque um negócio em si, um empreendimento, ele não vai dar certo do dia para a noite, ele vai dar certo talvez em 6 meses, um ano, talvez depois do terceiro, quarto, quinto ano. Tem negócio que depois de 6 anos que ele vai começar a deslanchar mesmo, né? Então, essa resiliência é bastante importante mesmo. Agora a gente vai falar aqui, né, pegando essa experiência que o senhor tem, esse tempo que o senhor tem no mercado, algumas lições que o senhor aprendeu, né? Porque às vezes o senhor falou mesmo que já faliu, já falhou algumas vezes. Então, assim, qual foi a lição que o senhor tem que ensinar aqui pra gente, pro pessoal que está assistindo ali, para eles não fazer isso? Na verdade, não tem receita, né? Não, não é uma receita de Uhum, bolo. Quando se monta alguma coisa, pode dar certo, pode dar errado, em qualquer momento, em qualquer situação. O que você percebe é o seguinte, porque às vezes dá certo, às vezes dá errado em momentos diferentes, né? Que é tempo, né? É time, né? Aquele momento não deu, mas poderia dar hoje. As decisões que você tomou antigamente não deram certo, talvez hoje dê. Porque o mercado, ele é ciclotíneo, os ciclos vão mudando e as pessoas vão mudando, né? O que é o mercado? É um grupo de pessoas que faz escolhas, né? verdade. Então, as escolhas que elas fazem, naquele momento que você tomou uma atitude de oferecer um produto, um serviço, não deu certo, mas talvez hoje dê. Então, você ter um negócio de sucesso, porque o que é o sucesso e o fracasso? Ele não é um momento, ele é uma etapa. Porque no negócio, você tem um negócio de 10 anos. Durante o período você pode ter tido muito sucesso, e durante o período você pode ter tido muito fracasso. Mas Às, o resumo, às vezes as atitudes, né, as decisões que você tomou no período deram certo, de repente você começou a tomar decisões que estavam dando errado, né? E assim vai, né? e questão de timing é bastante interessante, né? O tempo ali, talvez o negócio, o mercado tá bom, mas você, pessoal, também, talvez seu pessoal pode estar com um problema pessoal, um problema de família, Sim, que não vai dar ruim ali aquele negócio, né? com Então, o certeza. timer é bastante importante mesmo, entender. Ou talvez aquele negócio, naquela faixa de tempo ali, ele não deu bom, mas daqui 6 meses ele vai estourar, né? Então, é bastante Eu acho importante. assim, como a tecnologia muda muito rápido, quando eu comecei com vendas, eu trabalhei com BIPs, eu vou falar no BIP. Já, Então, hoje é interativo, né? Tá hoje aí o tempo é todo, não muito tem rápido, tudo muito. esses momentos, então você quando você tem longevidade no mercado, né? Não quer dizer que você é melhor do que ninguém.
Mas você passou por várias etapas, né? E onde você teve muito sucesso em um determinado período e fracasso em outros. Certo. Bacana. Então, outra pergunta aqui, que quem está no meio empreendedor, aí, quem está empreendendo, tem empresas, também, quem tem várias empresas, assim, a gente vai passar o que, que é? O estresse, né? Queira ou não, um dia ou outro a gente passa o estresse, ou todo dia passa o estresse. E como é que o senhor aí, a dica que o senhor dá para a gente agir nesses momentos, como que o senhor faz, um ponto crucial aí para a gente passar por esses momentos. Eu acho que o estresse está muito ligado ao seu posicionamento pessoal. Uhum. Se você deixa os problemas te pegarem, você vai ter muita dificuldade. Então você tem que sair do problema e ver de fora. Quando você vê um problema de fora, você consegue raciocinar. E você, com a razão, muito melhor do que com a emoção, tomar decisões. Você pegou, vai dar até um corte isso aqui agora, Ah. dá para fazer um corte legal, né? Então, ali naquele estresse, ele realmente, se você está no estresse, você vai pela emoção, pro seu momento ali, você acaba perdendo o negócio ali, perdendo uma oportunidade, às vezes perdendo um funcionário, perdendo um cliente, por quê? Por causa disso, né? Quando você traz para o lado pessoal, você altera emocional, você altera o seu estado emocional. Quando você traz para a primeira pessoa, você traz todo aquele problema para cima de você. O seu comportamento muda. Você muda o comportamento com as pessoas, você muda com os seus colaboradores, você muda com a sua família e gera outros problemas diretamente ligados a isso. Quando você vê de fora, você vai ver pela razão, né? Você vai por aqui, né? Ó, calma aí, vamos pensar o que está acontecendo. Exatamente. Então, aí, com a idade, você começa com a idade, você começa a ter algumas defesas. O que é? Respirar, sair pela tangente, não é dar resposta de imediato, procurar pensar. Isso é difícil hoje, sim. A gente fala aqui, mas para algumas pessoas isso é quase impossível, né? A pessoa não aguenta, né? Leva ali uma pancada que é da outra já. Já sai ali na pancada, mas é bastante importante isso mesmo, a gente agir pela razão, né? Ali, pensando, né? Separar o emocional. O emocional, às vezes, ele vai precisar do emocional para alguma coisa, mas não nessas horas. O emocional, ele entra no terceiro momento, que é você espiritualizar. É tipo assim, quando você tem um copo desse com metade de água, é você ver metade cheio. Você vê o negócio com possibilidade. E não é ver o negócio com dificuldade. Nessa hora não usa razão, usa emoção. Aí você usa a emoção para se motivar. Isso, muito bom, realmente. Muito boa essa explicativa do copo meio vazio e meio cheio, porque às vezes a pessoa só olha meio... Aí se ela tá muito ruim com ela mesma, ela vai ver só meio vazio também. Porque é o seguinte, cheio, quando você está em dificuldades, o que você faz? Você começa a se martirizar. Você começa a se questionar. E por mais que você acertou, errou, você teve um momento que você acertou e teve um momento que você errou. Então isso é muito pessoal, né? Isso é um momento de reflexão, de aprendizado. Verdade. Eu acho que aí é onde o empreendedor aprende mais, né? Verdade. Que não tem na escola, né? Não tem na escola. Não tem na escola. Esse ponto que eu ia falar aqui agora sobre questão de educação e tudo mais. Essa parte de empreender, ela é bastante importante, né? Hoje a gente está aqui, os empreendedores, eles que movem, né, a sociedade. A sociedade é movida através dos empreendedores. E é uma matéria que a gente não vê em pauta em uma escola, né? A gente não vê, só acha que é importante hoje a gente ter uma pauta de empreendedorismo, de princípios financeiros. O que você acha dessa pauta envolvida na escola, no ensino? Eu acho que falta liderança aqui na região, sabe? Eu até que penso, às vezes, em ter algumas iniciativas aí. Porque eu acho que aqui em Trindade falta lideranças empresariais para liderar o setor, tanto na parte de desenvolvimento intelectual do empresário, do empreendedor, quanto na formação de colaboradores, sabe? Eu acho que aqui na região isso falta muito. E eu vejo algumas instituições aí que teriam que liderar isso, não lideram. Eu acho que aqui nós precisamos muito, porque empreendedorismo é diferente de gerar profissão.
Uhum. Empreendedorismo é iniciativa, é desenvolvimento, é fazer as pessoas quererem, é buscar esses interesses, né? Porque é aquilo, voltando no início, como eu falei para você, você pode trabalhar em 3 posições. Como empregado, que a maioria das faculdades Ensina a ser um ensinam, empregado, ser um funcionário. não é? Como autônomo, que alguns cursos, quando você termina, você vai trabalhar aqui, no caso, direito, medicina, às vezes consultório, né? Escritório de advocacia. Então, arquitetura, que aí é mais autônomo, né? Ou no caso de vendas, um vendedor autônomo, um representante de vendas. Ou como dono do negócio, aí é o mais difícil. Como dono de um negócio, você tem que contratar pessoas, né? Você tem que Porque saber como contratar. como empregado você trabalha no sistema. Como autônomo você trabalha para você mesmo. E como empregado, empreendedor, você contrata as pessoas para trabalhar no sistema seu. Então esse é um ponto que é difícil das pessoas se perceberem em qual posição está. Isso, muito bom. Agora partindo para o lado, sistema. Agora sistema mesmo nas empresas do senhor. Qual que é a importância de ter um sistema, de usar? Como o sistema ajuda o senhor hoje no dia a dia? Qual o sistema que o senhor usa hoje? Hoje eu trabalho com o sistema da Varejo Forte, né? O Ó, sistema, parede forte. há muito tempo eu trabalho com o sistema, eu acho um sistema muito bom. E as empresas precisam ter sistemas que te dê resultado, né? Eu acho que o sistema te ajuda muito a você obter resultado. E a Varejo Forte está me atendendo Tá atendendo dentro da minha bem? necessidade. Já deixa na deixa aqui embaixo, aqui, ó, você pode clicar que vai ter aquele cupom com desconto para você já usar 15 dias grátis. A gente não vai nem... Os primeiros 15 dias pode usar aí e testar. Se você não gostar, manda mensagem aqui, fala o que você não gostou, que a gente vai resolver. Mas você não tem como não gostar, é um sistema bastante completo. Hoje nós temos módulos de venda, módulos de nota fiscal. Então é um dos melhores sistemas do mercado hoje para varejo. Sistemas para sua loja. Hoje a gente tem segmentos de autopeças, segmentos de roupa, segmentos de papelaria. Então, não tem problema, seja qual for o seu segmento, clica aqui, vem conversar com a gente. A gente tem uma consultoria para você também, se você precisar, ajudar você a implantar esse sistema na sua empresa. Então, já deixa a dica aqui. E esse sistema hoje, o senhor vê que uma empresa que não tem sistema para uma que tem algum diferencial essas empresas? Com certeza. Né? Como é que você controla as coisas? Se você não tem No informação. caderninho dá para controlar, não dá não? Controla o macro, né? E o micro. É onde que sai mesmo, onde vaza mesmo ali, né? Onde você pode ter informações sobre fluxo de clientes, você pode ter informações sobre faturamento, né? Você pode ter informações, quantidade de serviços que são feitos, né? Atendimentos. Então, a possibilidade de ter um sistema de informação é muito grande. Né? E ele te ajuda no fluxograma do negócio, né? Ele te ajuda dentro do contexto. Que é importante para o empresário ele ter a empresa na mão, né? Saber o que está acontecendo. Às vezes nós empresários nos enganamos nesse sentido, sabe? Porque a gente vai muito por decisões próprias e a gente não mensura resultado, né? E os resultados, o sistema está te oferecendo lá. Mas às vezes o empresário não dá essa importância necessária a isso, né? Eu acho que aí aí é um trabalho que vocês vão ter que desenvolver para ajudar muitos empresários que são carentes nesse sentido. Isso, a gente viu isso no mercado, a gente viu muito isso. Às vezes o empresário, ele acha que está dando lucro, está dando prejuízo. Às vezes ele acha que tem um estoque X, ele tem um estoque Y, ele não sabe. Mas é porque ele não sabe fazer. Ele E não o sabe. detalhe, apurar isso é complicado. Se não tiver um sistema, é bem complicado. Às vezes uma planilha pode até auxiliar em certo ponto, mas um sistema ele vai trazer mais clareza para esse empresário. Né? E hoje a gente consegue fazer isso por um custo muito baixo, né? Um sistema é um custo muito baixo pelo o faturamento que ele pode proporcionar, porque a partir do momento que você consegue mensurar os seus dados, você consegue ver para onde está indo cada coisa, o seu faturamento vai aumentar, porque você vai conseguir colocar energia onde precisa mesmo. Sim. Na empresa, né? Não, esse produto que não está vendendo, ou esse serviço, ou aqui que está saindo mais, então vou pôr energia ali e logo, consequentemente o faturamento aumenta. A gente partindo aqui já para o final, já a conversa tá boa aqui, tem experiência aqui. Se você pegar esse podcast, torcer ele, vai estar tanto conselho bom aqui que você vai economizar uns 10 a 15 anos na sua vida aí de bater cabeça.
Então vamos lá. Qual o conselho que o senhor dá hoje para aquela pessoa que quer abrir um negócio? Eu vou abrir um negócio, eu preciso abrir um negócio, seja por necessidade, seja porque quer, por vocação. Qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa hoje para falar diretamente para ele ali na câmera que ele estava vendo o senhor? Começar, né? Eu acho que tem que começar. Não tem tempo, não tem data, não tem momento, é começar. Agora, ele precisa, no mínimo, fazer um plano de negócio, né? Para facilitar a vida dele, né? Eu acho que o plano de negócio ele é tão importante que aí você vai avaliar o nicho de mercado que você vai atuar, quais os concorrentes você vai ter, quais os clientes você quer atingir. Então, o plano de negócio ele vai facilitar muito a vida, né? Mas é começar, não tem tempo. E tem uma filosofia japonesa que ela diz muito isso, né? Comece pequeno, pense grande. Uhum. Então, você tem que começar pequeno, não é só você, mas pensando que amanhã ou depois você pode ser uma das maiores empresas do estado, do Brasil. Isso, com certeza. Então tá aí, esse conselho, né? Quem é empreendedor sabe que às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, esperando ter caixa, esperando ter dinheiro para começar, esperando o cliente. Não, é só começar. Então você que está com a ideia aí, seja qual for o seu projeto, comece, né? Busque pessoas para se inspirar, busque conhecimento. Hoje o conhecimento é de graça, hoje o conhecimento não está mais difícil o acesso, né? Tudo hoje facilitou, só que o problema de ter, a tecnologia facilitou tanto a vida das pessoas que deixou elas preguiçosas, Isso, verdade. entendeu? Elas querem tudo na mão. Antes você tinha que correr atrás, né? Quando eu Agora, comecei a trabalhar com vendas, eu trabalhava com o mapa na mão para achar o endereço. Hoje o GPS te coloca lá dentro da casa dele. dentro. Então a tecnologia é isso, né? Ela facilitou, mas traz às vezes, preguiça para as pessoas. Então, comece, você que está aí nos ouvindo, sabe, comece, vai, não precisa ter medo, vai sem medo mesmo. Se der bom, deu bom, se der ruim, resiliência, que foi o que a gente falou bastante aqui, vai dar ruim, uma hora vai dar ruim, uma hora vai ter um problema, resiliência, vai lá, resolve. E empreender é isso aí. Então, seu Joaquim, muito obrigado pela presença do senhor no podcast. Foi muito valioso o nosso bate-papo. Creio que tem conselhos valiosíssimos aí para o pessoal da nossa audiência. Eu que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para qualquer parceria futura. Isso aí, então. Um abraço. Um abraço para vocês. E boa tarde, boa noite a todos. Até mais.